Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão de hoje está no livro de Atos, capítulo 1. O tema central deste capítulo nós consideramos a ascensão de Jesus no corpo humano glorificado. Jesus, ele esteve entre nós e ele tinha uma missão. A missão de Jesus aqui era resolver o problema do pecado. Era retomar o relacionamento entre nós e Deus que havia sido ceifado com a morte espiritual, com a queda do homem. Jesus veio nesse intuito de resolver o pecado e restabelecer o relacionamento nosso com Deus. Mas Jesus, ele disse que essa missão dele, depois de cumprir na cruz do Calvário, e depois de morto, sepultado e ressuscitado, ele voltaria para o Pai. Mas Jesus ficou ainda aqui 40 dias aqui na terra, após a sua ressurreição. Nesses 40 dias que ele ficou aqui na terra, a Bíblia relata 12 passagens de Jesus em que Jesus foi visto ainda aqui na terra. Mas o fato é que Jesus, ele ressuscita num corpo humano, mas glorificado. Jesus continua com duas naturezas, humana e divina. Só que agora, depois de Deus, Jesus ressuscitar, agora ele tem natureza humana, mas num corpo glorificado. E ele, quando esteve com os apóstolos, ele pede para que eles fiquem em Jerusalém, porque João, aquele que é o precursor dele, que fazia o batismo de arrependimento, o batismo de João era para quê? Era para preparar as pessoas para que elas viessem a crer em Jesus. E eles pedem a Jesus que João batizava com água, mas viria o Espírito Santo que batizaria depois que Jesus subisse ao Pai. Então eles se reúnem, todos os discípulos, e eles vão ver a ascensão de Jesus. E ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Os discípulos de Jesus, eles foram capacitados com o Espírito Santo logo que Jesus foi glorificado. Porque nós vamos ver em João 22, Jesus diz: recebeis o Espírito Santo. Jesus ainda estava na terra antes de subir aos céus. Agora, a capacitação, o dom do Espírito Santo, os dons espirituais que os apóstolos receberam, eram para dar continuidade à obra de Jesus. Eles tinham agora a capacidade de efetuar curas, milagres. E o Espírito Santo ia falar para os apóstolos daquilo que Jesus falou, da palavra de Deus. E os discípulos, eles vão ao Monte Olival e quando ali subiram no cenáculo, se reuniram, né? E ficaram ali unânimes, todos eles, ali com a mãe de Jesus e com seus irmãos. Jesus tinha 4 irmãos: Simão, José, Tiago e Judas. Tem 2 livros na Bíblia. Tiago, que está na Bíblia, é irmão de Jesus. E Judas,
que é o penúltimo livro da Bíblia, também é de um irmão de Jesus. Mas aí eles sabem que um dos discípulos de Jesus o traiu. E ele não se arrependeu, assim como Pedro se arrependeu. Pedro negou Jesus. Mas a ideia é que ficassem 12 apóstolos. E eles entendem que há necessidade de complementar, de buscar uma outra pessoa para ficarem os 12 apóstolos de forma completa. E havia duas pessoas ali que tinham essa capacidade para ser apóstolos. Porque tinha que ser desde João, conhecendo o que João fez, para precursor da vida de Jesus, para conhecer Jesus, até a ascensão de Jesus. E eles lançaram sortes. Isso quer dizer o quê? Que a escolha do 12º apóstolo não foram deles, foram de Jesus. Porque eles oraram ao Senhor e disse: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual desses dois tens escolhido. Entre José, chamado Barsabás, e Matias. E a recolha caiu sobre Matias. E com isso, completou-se novamente os 12 apóstolos. E eles deram agora a sequência, aquilo que Jesus comissionou, Jesus mandou pregar o ID, eles se encheram do Espírito Santo, vamos ver no dia de Pentecostes, para, na realidade, fazer a obra que Jesus confiou a cada um deles. Isso é o que esse capítulo nos ensina, e que Deus continue nos abençoando.